Podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF. Olá, jovens. Meu nome é Diogo Lamu, sou consultor de investimentos e servidor público federal, lotado na Procuradoria-Geral da República. Sejam bem-vindos ao podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa do Ministério Público Federal visando difundir a educação financeira entre os servidores e os cidadãos brasileiros. Este é o nosso primeiro episódio, estaremos juntos em uma série de 5 episódios com temas relacionados à economia e investimentos financeiros. Minha missão durante esses 5 episódios é que você consiga compreender de forma didática e simples a importância de cuidar bem do seu dinheiro, pensando no seu futuro, no da sua família e na sua aposentadoria. O tema de hoje é o cenário macroeconômico atual e como a inflação impacta a sua vida. Meu objetivo nesse episódio é que você consiga entender em que momento econômico estamos inseridos atualmente, quais as perspectivas para o médio e longo prazo e como a inflação impacta a sua vida, seu dinheiro, seus investimentos e sua aposentadoria. Então, para começarmos, é importante compreendermos em que momento estamos no contexto histórico de juros no Brasil. Quando falamos em juros, entenda para fins didáticos que estamos falando da taxa básica de juros da economia, ou seja, a taxa de juros que o governo paga quando emprestamos dinheiro para ele. É a famosa taxa Selic que estamos falando. Você já deve ter ouvido falar dela nos noticiários e jornais, principalmente de uns 4 anos para cá. A Selic é considerada a taxa de juros da nossa economia, já que ela serve de referência para diversas outras taxas de juros no país. Sabe aquela taxa de juros quando você vai pedir um empréstimo consignado? Ou a taxa de juros quando você vai financiar um carro ou uma casa? Todas elas são diretamente impactadas com o aumento ou diminuição da taxa Selic. A taxa Selic tem um papel importantíssimo no estímulo ou retração da economia, da atividade econômica do nosso país. Então, quando o governo decide diminuir a taxa básica de juros, a Selic, o que acontece com as outras taxas de juros da economia? Elas tendem a acompanhar essa diminuição da Selic. Então, aquele seu sonho de casa própria, o carro que você queria financiar, o empréstimo consignado que você queria pegar com seu banco, tudo fica mais barato e mais atrativo em termos de crédito, já que as taxas de juros que os bancos cobram serão menores para acompanhar a diminuição da Selic. Dessa forma, com as taxas de juros menores, as pessoas e as empresas ficam mais estimuladas a contraírem empréstimos, financiamentos, para investir em seus negócios, abrirem uma empresa, comprar um carro, uma casa, etc. Ou seja, as pessoas vão às compras e com isso consomem mais, resultando em uma maior atividade econômica no país. Dessa forma, quando o governo decide diminuir a taxa básica de juros, a taxa Selic, dizemos que o governo está praticando uma política monetária expansionista. E aí você me pergunta, se é tão simples assim, é só o governo baixar a taxa Selic, a taxa básica de juros, que as pessoas vão consumir mais, as empresas vão produzir mais e a economia vai ficar aquecida? Por que o governo não faz isso sempre? Como bem sabemos, jovens, não existe almoço grátis. E nada é tão simples assim quando se trata de economia e de governo. Quando ocorre esse estímulo do governo baixar a taxa de juros para a população consumir mais, ocorre também um aumento de demanda, que é uma procura maior por produtos e serviços, certo? Então todos começam a consumir mais, sejam produtos ou serviços, e consequentemente, segundo a lei da oferta e demanda, ocorre um aumento nos preços. Quanto mais se quer algum produto específico, mais esse produto vai ser demandado pelas pessoas e aumenta o preço desse produto. Quando aumenta só o preço do umidificador ou do ar-condicionado, porque estamos no período da seca aqui em Brasília, não tem problema. É apenas essa lei da oferta e demanda atuando no mercado. Todo mundo vai correr para as lojas no mesmo momento, no mesmo período de seca, e aí os preços vão aumentando porque está se vendendo mais umidificador ou ar-condicionado. Essa é a lei da oferta e da demanda atuando naturalmente no mercado. E não tem problema. O problema é quando ocorre um aumento generalizado de preços na economia e junta-se a isso uma grande injeção de liquidez na economia por parte do governo. Calma aí, vamos só explicar o que é justamente esse aumento generalizado de preços na economia. É a inflação.
Quando uma coisinha, o ar-condicionado aumentou, o umidificador aumentou, só ela aumenta o preço, não tem problema. O problema é justamente isso, o aumento generalizado de todos os produtos e serviços na economia. Isso é justamente a inflação. E quando se junta a inflação a uma grande injeção de liquidez na economia por parte do governo, e aí temos um grande problema. Mas vamos explicar primeiramente o que seria essa grande injeção de liquidez. Essa grande injeção de liquidez por parte do governo nada mais é do que a política atual que estamos presenciando de imprimir mais e mais dinheiro para conseguir sustentar as enormes quantias de auxílios emergenciais, por exemplo, pagos à população carente durante a pandemia e bancar todo o gasto imprevisível que estamos tendo com essa crise. Então entenda o seguinte, quanto mais dinheiro na praça, mais o governo imprime dinheiro, mais circula dinheiro na economia, menos vale esse dinheiro. Pense comigo, por que o ouro é tão valioso e provou sua importância durante milênios na humanidade? Por conta da sua escassez, da sua finitude. A gente não pode mandar produzir ouro, quando a gente quer, ou imprimir ouro, ou plantar ouro. Isso não existe. Já com dinheiro, o governo pode fazer isso e vem fazendo muito. Ou seja, tem muito dinheiro circulando na economia, o que desvaloriza nossa moeda frente ao dólar também. Você viu as quantias, a taxa do dólar chegou a valores históricos, já quase R$7. E aí o seu dinheirinho suado vale menos, porque tem muito dinheiro na economia. Quando tem muito dinheiro na economia, ele vale menos, compra menos coisas do que comprava antigamente. Então esses dois ingredientes juntos, a impressão descontrolada de dinheiro e o aumento generalizado de preços, faz acordar o tão temido dragão da inflação. Agora vamos tentar ampliar o nosso olhar analisando o contexto histórico da taxa Selic no Brasil. Em 2016, a nossa taxa Selic era de 14% ao ano e caiu para 2% ao ano agora em 2020, uma diminuição percentual e surreal de 85% em apenas 4 anos. Vocês têm noção do que é para um país subdesenvolvido como o Brasil, que sempre foi conhecido como o país dos rentistas, ter uma taxa de juros que cai 85% em 4 anos, e o impacto disso também nos investidores estrangeiros que vinham aqui e faziam a festa para ganhar 14% ao ano no investimento mais seguro da nossa economia? Pois é, isso teve um impacto brutal nos nossos investimentos, na economia e nas expectativas do mercado financeiro. Vamos fazer uma reflexão rápida aqui comigo. Quem em plena consciência no Brasil, até 2016, iria investir seu dinheirinho suado em ações, bolsa de valores, fundos de investimentos e outros ativos de renda variável, sabendo que teria ganhado 14% ao ano, garantido, no investimento mais seguro da nossa economia, na renda fixa, por exemplo, investindo no Tesouro Direto. Praticamente ninguém iria investir em outros ativos de risco, como em renda variável, num cenário desses de ganhar 14% ao ano se investindo no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro da nossa economia. Para você ter uma ideia de como era simples ter bons rendimentos nos seus investimentos aqui no Brasil até 2016, em 5 anos você conseguiria dobrar seu valor investido inicialmente, investido no Tesouro Direto, que é nosso investimento mais seguro da economia. Até mesmo aqueles que deixavam dinheiro na poupança teriam um excelente resultado. Agora você entendeu por que seus pais ou seus avós sempre deixaram dinheiro na poupança, Vivemos atualmente um momento histórico no Brasil, onde a taxa básica de juros da nossa economia atingiu valores muito baixos, que só vimos por aqui quase 30 anos atrás com a implementação do nosso Plano Real. Apesar do Banco Central ter começado um movimento de subida rápida dessa taxa Selic, talvez na tentativa de consertar o erro de terem baixado tão rápido a nossa taxa básica de juros, atualmente a taxa Selic já saiu do 2%, agora em 2020, para 6,25% ao ano, agora em 2021. Ou seja, um aumento percentual de 225% e com a tendência de aumentar ainda mais. Pois é, meus caros, investir no Brasil não é para amadores. Em apenas um ano, nossa taxa básica de juros, que afeta toda a nossa economia, teve um aumento de 225%, depois de cair 85%. Podemos dizer que estamos voltando ao patamar de juros que estávamos acostumados lá no Brasil até 2016?
em que a taxa de juros era 14% ao ano, não podemos saber e não podemos afirmar olhando apenas para a nossa bola de cristal. Nosso país possui ainda uma economia muito imprevisível e estamos em uma pandemia mundial e ainda nos aproximando de ano de eleição. Esse é um dos grandes motivos da importância de se investir uma parte do seu dinheirinho também no exterior, em outros países, em outras economias. Mas esse é assunto para os próximos podcasts. Que o Brasil é bem instável politicamente e economicamente não é nenhuma novidade, né? Mas se tinha uma coisa que a gente pensava que já tinha se livrado, era do fenômeno da inflação. E agora vivemos também um momento inédito, que é uma inflação alta com uma taxa de juros básica muito baixa, quando nós comparamos com o histórico do Brasil. Com a inflação, ficamos todos mais pobres e perdemos nosso poder de compra. Nossos salários não aumentam proporcionalmente e nossos investimentos não se valorizam no mesmo ritmo. Então, por que dizemos que ficamos mais pobres com a inflação alta? Pense comigo, se alguém ganha 10 mil reais e gastava 2 mil com a feira do mês e agora a pessoa está gastando 5 mil na feira, mas ganhando o mesmo salário, sinto informar para vocês, mas todos nós estamos ficando mais pobres com essa conta, não é? Aí você me diz, Lamu, mas quando tudo isso passar, os preços vão voltar ao normal. Infelizmente, mais uma vez, sinto lhes informar que isso não vai acontecer. A história nos mostra que os custos e preços dos produtos e serviços, eles tendem a se estabilizar nos patamares em que eles foram elevados, com algumas exceções, claro. Pela primeira vez no Brasil, ocorre um fenômeno chamado taxa de juros real negativa. Falamos aqui já da taxa Selic e falamos também da inflação. A taxa de juros real nada mais é do que a taxa de juros do nosso investimento, seja ele qual for, por exemplo, a nossa taxa Selic, menos a inflação, uma subtração simples. Por exemplo, vimos que em 2006 a taxa Selic no Brasil era de 14% ao ano e a inflação no ano de 2006 também era de 3% ao ano. Então, nossa taxa de juros real em 2006 era de 14% menos 3% da inflação, não é? A continha básica, que dava 14 menos 3, 11% ao ano de taxa de juros real da economia. Ou seja, seu dinheiro, mesmo descontando a desvalorização da inflação, ainda rendia uma taxa de juros positiva. Ou seja, seu dinheiro rendia acima da inflação e ainda com uma boa taxa, 11% ao ano, né? Aqui para nós é uma boa taxa. Então, qual o fenômeno inédito que aconteceu em 2020? Foi que tínhamos uma taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, de 2% ao ano em 2020. Porém, tínhamos uma inflação de 4% ao ano. Quem for de exatas já percebeu alguma coisa estranha aí nessa conta, não é? Vamos calcular juntos a taxa de juros real em 2020. Aprendemos que a taxa de juros real nada mais é do que a taxa de juros, vamos pegar a nossa taxa Selic, menos subtraindo a inflação. Ou seja, fazendo a conta para agora em 2020, em que a nossa taxa Selic era 2% e a inflação 4%, vamos ter o quê? 2% menos 4% da inflação vai dar uma taxa de juros real de menos 2%. Se fizermos essa mesma conta com a poupança, nem se fala, né? Vai ser pior ainda. E o que isso significa? Essa continha de padeiro que a gente fez sobre taxa de juros real, né? Que é a taxa de um investimento menos a inflação. Significa que a cada um ano o seu patrimônio, o seu dinheiro investido, perdia 2% do seu valor, já que a inflação estava maior do que a nossa taxa de juros. Ou seja, se continuar dessa forma, em 5 anos, você perderia literalmente 10% do seu patrimônio investido, que foi sendo corroído pela inflação. E aí, mais uma vez, você espertinho me diz, Lamu, grande coisa isso aí de taxa de juros real negativa. Tem vários outros países que eu já sei que possuem taxa de juros real negativa também. Qual o problema então? E aí eu respondo para você, você está certo. Realmente, a taxa de juros real negativa não é um fenômeno novo. Existem vários outros países que têm a taxa de juros real negativa. Vou citar algum deles para vocês. Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Espanha, Japão. Percebeu alguma coisa em comum nos países dessa lista que eu acabei de falar? Todos são países desenvolvidos
com uma moeda forte e uma economia estável. O que aqui para nós não é nem de longe o caso do nosso querido Brasil. É muito mais arriscado se investir no Brasil do que se investir em algum desses países desenvolvidos. Então a inflação, como todos já devem ter percebido, nos preços absurdos que estamos pagando no supermercado, a gasolina, a conta de energia, é um problema real que estamos voltando a conviver com ele. E tendo em vista esse problema real da inflação, você deve pensar urgentemente numa forma de proteger o seu patrimônio, seu dinheiro que você juntou com tanto trabalho e suor, da corrosão inflacionária, que é justamente esse fenômeno que a inflação vai comendo o poder de compra do seu dinheiro. Então vamos juntos, eu vou tentar, é uma das minhas missões, ajudar você a encontrar uma solução para esse problema. Estamos chegando ao final desse episódio e no final de todo episódio vou recomendar um livro ou um vídeo, um podcast, um áudio sobre o tema que conversamos aqui, para que aqueles que queiram possam aprofundar melhor sobre o assunto. Hoje eu vou indicar para vocês o livro Sobre Dinheiro e Inflação, do Ludwig von Mises. Colocando lá no Google Sobre Dinheiro e Inflação, vocês já vão achar o livro da Amazon. É um clássico, um dos pensadores mais importantes da escola austríaca de economia. É um livro de fácil leitura, tá? Apesar de um tema ser um pouco complexo, mas é um livro para iniciante mesmo no tema. No nosso próximo encontro, vamos falar um pouco das modalidades de investimento que podem te proteger, proteger o seu dinheiro da inflação e quais suas vantagens e riscos. Lembrando que qualquer dúvida, ou se quiser trocar uma ideia mesmo sobre investimentos, você pode enviar sua dúvida para o e-mail contato@lamuroinvestimentos.com. Vamos juntos no caminho da nossa independência financeira. Até a próxima. Você ouviu o podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF.